Hoje eu vou falar aqui de funções trigonométricas, que são basicamente toda função que que se originam de cálculos trigonométricos, sendo eles seno, cosseno, tangente, cotangente, não importando qual, mas eu só vou falar de seno e cosseno. Uma característica importante nas funções trigonométricas é a periodicidade, que no caso, toda função trigonométrica ela vai variar por um certo período, mas após esse período ela retorna e fica igual da forma que ela foi anteriormente, sem nenhuma alteração idêntica. Ela tem uma variação e periodicamente ela é igual ao que ela já foi antes. E uma coisa interessante é que o grau utilizado, o ângulo utilizado para calcular essa função, ele não é medido em graus, ele vai ser medido em radiano, que é basicamente uma forma diferente de escrever para facilitar o cálculo. E para se calcular qualquer radiano de algum ângulo, é só você pegar esse ângulo, nesse caso o ângulo x, e multiplicar ele por π sobre 180. Veja que esse cálculo aqui, ele vai fazer uma alteração e mudar a forma como ele é escrito. Como, por exemplo, vou usar aqui o ângulo de 60 graus. 60 vezes π sobre 180. Esse cálculo aqui vai dar π sobre 3, porque o 180 vai ser dividido pelo 60. Aí agora, no caso, falar aqui, por exemplo, de algumas mudanças que podem ocorrer na fórmula devido a alguns elementos. Como, por exemplo, escrever aqui uma fórmula. E desenhar um gráfico. No caso, por exemplo, vamos por partes. A amplitude, primeiro vamos definir as coisas. Esse seria o eixo x, esse é o eixo y, e esse eixo aqui seria o eixo da reta. Vou escrever aqui, eixo da reta. Vamos começar definindo daqui. O A faria com que a função alterasse a amplitude. E o que é a amplitude da onda? A amplitude é a distância até o eixo da reta. O eixo da reta seria basicamente uma linha imaginária que corta a onda em dois. A senoide, no caso, senoide sendo toda onda que varia de um seno, e a cossenoide, toda onda que varia de um cosseno, fazendo uma alteração da senoide. O eixo da reta seria uma linha imaginária que corta a senoide com a mesma amplitude para os dois lados.
a distância da amplitude vai ser a mesma para os dois. Agora, por exemplo, o elemento B, ele vai alterar o período. Ele vai alterar a distância entre uma crista a outra. Ele vai alterar o tamanho entre uma crista a outra, fazendo a onda ser mais larga, assim, ou mais fina. O termo C, ele vai fazer a translação horizontal. O que seria isso? Ele vai distanciar o primeiro ponto que encosta no eixo da reta do eixo Y. Ele seria como, ou vai trazer a senoide mais para a direita ou para a esquerda. E o termo D, ele faria a translação vertical. No caso, ele alteraria a localização do eixo da reta. Quando o elemento D for 0, ele vai ser igual ao eixo X. Deixa eu só anotar aqui. Agora vamos fazer um exercício aqui de desenhar o gráfico de uma cossenoide. Desenhar o gráfico de uma cossenoide. Que a cossenoide vai ser aqui. Essa vai ser a nossa cossenoide. No caso, podemos perceber aqui que não vai ocorrer uma alteração na amplitude. Então, a onda vai de 1 para 1. O cosseno, o π aqui, o elemento B é igual a 1. Então, o período da onda, já podemos saber, da onda vai ser 1. E não tem um elemento D. Então, o eixo X vai ser o nosso eixo da reta. Então, agora vamos calcular pelo menos o primeiro x, assim, x igual a 0, y igual a 0, cosseno igual a 0 vai fazer com que a função seja 1. Por quê? Vou botar aqui igual a f de 0. Porque o cosseno de 0 é 1. E como podemos ver, o x vai multiplicar aqui. Então, podemos olhar agora o de 90, que vai ser y igual a cos de π vezes π sobre 4. Y vai ser cosseno de y ao quadrado. Primeiro vamos começar a marcar. 1 já vai ser o x. Função de 0. Então a função começa aqui. Como é de simetria, podemos saber que y ao quadrado vai ser... y ao quadrado é cosseno de 360. Porque é cosseno de π vezes π.
Então seria 360 vezes 360. Então o cosseno de 360 vai ser isso no final, vai dar -1. E assim já podemos deduzir qual vai ser a nossa onda.